Governador de Minas Gerais, Romeu Zema, declarou neste fim de semana que o consórcio que reúne os estados do Sul e do Sudeste, o Consud, está em desvantagem no Senado e busca um protagonismo político. A ideia é atuar em bloco no Congresso sempre que possível. Abre aspas, ele diz: temos 256 deputados, que é metade da Câmara, além de 70% da economia e 56% da população do país. Não é pouco, né? Já que decidimos que, além do protagonismo econômico que temos, nós queremos protagonismo político, coisa que nunca tivemos. Como vocês veem a postura de Romeu Zema, possível candidato à presidência em 2026, buscando um maior protagonismo para essa região, e depois a gente vai se aprofundar um pouco também nas críticas que Romeu Zema recebeu de ambos os lados. Alan Gani. Uma discussão válida, uma discussão racional. Ele está defendendo uma pauta que é identificada com a direita, que é aqueles estados que têm maior população, eles devem ter maior representação política, como é nos Estados Unidos. Ele também coloca a questão orçamentária. A diferença nos Estados Unidos é ainda maior, porque nos Estados Unidos esses estados têm autonomia orçamentária, quase nem tem, né, distribuição de recursos por parte do governo federal. Então, acho super válido. Infelizmente, a discussão ela é contaminada, mas depois a gente fala disso. Por que contaminada, Gani? Já pode entrar no assunto. Pelo seguinte, porque hoje toda discussão que você tente fazer minimamente racional, minimamente lógica, já é rotulado pela esquerda. Ah, ele é xenófobo, ah, é racista, ah, é homofóbico. Então, é muito difícil, porque o tempo inteiro uma discussão racional e válida, ela é levada para o lado da emoção e pior, ela é levada para o lado do rótulo e dos ataques pejorativos. Agora, Fábio Piperno, o que eu achei curioso nessa história toda é que Romeu Zema, depois dessa entrevista que ele concedeu ao jornal O Estado de São Paulo, ele recebeu críticas de ambos os lados, tanto de parlamentares e políticos da direita, quanto, principalmente, parlamentares e políticos da esquerda. Você acredita que, de fato, o Romeu Zema, um possível candidato à presidência em 2026, pregaria uma separação entre regiões, viria com esse tipo de discurso neste momento, porque o que ele afirma é que ele foi mal compreendido? A discussão dele foi, a discussão que ele provocou, a declaração dele, foi tão desastrada e desprovida de caráter que, primeiro, ele recuou, em parte. Segundo, ele só esqueceu de contar para o resto do Brasil que o estado dele, Minas Gerais, tem 209 municípios que também são beneficiados por fazer parte da região do semiárido. Segundo, terceiro, ele tem mais de 1.000 quilômetros de fronteiras com a Bahia. Quarto, gente, por exemplo, como o capitão Wagner, do União Brasil, um político de direita, que foi candidato ao governo do Ceará, por exemplo, está lá despejando uma enxurrada de críticas contra ele. Raquel Lira, governadora do PSDB de Pernambuco, criticando à vontade o Zema. Então, assim, esse tipo de declaração. O próprio ex-ministro do Turismo, o ministro Gilson, também falou. Talvez porque no Brasil todo mundo tenha medo de bancar e sustentar uma opinião. Esse é o problema. Porque se você defende uma opinião, por mais lógica, por mais que você traga fatos, vem o rótulo pejorativo inviabiliza qualquer tipo de discussão. Então, quando você fala, Piperno, quando você fala, desprovido de caráter, etc., então uma discussão nos Estados Unidos, aonde o pacto federativo de fato existe, então ela é completamente inviável. São coisas muito diferentes. Porque você não consegue nem discutir isso. O estado dele, ele cinicamente esqueceu, entre aspas, de dizer que o estado dele também tem esses mesmos benefícios, por exemplo, dos estados do Nordeste, algo que ele estava criticando. Ele tem 200... Olha, a região do Vale do Jequitinhonha é o quê? O que me parece é que o Brasil adotou esta fórmula, porque tem um ponto aí, Evandro. O dinheiro que é para destinar a regiões mais pobres, ao norte e nordeste, o ponto que é que não desenvolve. E por que não desenvolve? Não é por conta da população, mas porque você tem os mesmos oligarcas que estão aí há 500 anos, os mesmos coronéis que dominam a política, e esse dinheiro não chega na população. É o mesmo problema da África. Dinheiro tem do Banco Mundial, dinheiro tem do BID, chega.
Agora, para na mão de mafiosos locais, de coronéis locais e não chega na população. Esse é o ponto. Ô Segré, o que diz o governador de Minas Gerais, Romeu Zema? Sul e Sudeste vão continuar com a arrecadação muito maior do que recebem de volta? Isso não pode ser intensificado ano a ano, década a década. Como é que você analisa o posicionamento do governador de Minas Gerais e de toda essa confusão que se criou em volta do que ele disse? Você sabe, Evandro, que a única maneira de não receber críticas é não falar nada. Exatamente. Se você fala alguma coisa, sempre vai ter críticas, sempre vai ter reclamações. E aí eu faria análise do ponto de vista, primeiro, eleitoral. A Minas Gerais é o segundo colégio eleitoral depois de São Paulo. Curiosamente, quem ganha aí, geralmente ganha a presidencial. E essa situação, em termos de representatividade, é absolutamente ilógica de plantear. Por quê? A quantidade de deputados, como o Zema menciona, tem lógica porque aí você está representando pessoas. E claramente as pessoas, em função do colégio eleitoral, representam as pessoas que são representadas no Congresso. Quando você vai no Senado, e ele planteia que tem apenas 20 e poucos senadores, em termos de 81 geral, você dá uma lógica também, porque o Senado representa os estados, independente da quantidade de pessoas, da quantidade de produção, da quantidade de arrecadação, o que for. Claro que quando o Zema menciona as questões de arrecadação, é lógica essa reclamação, e quem não entende é porque não sabe fazer contas, porque tem uma lógica produtiva. A quantidade de arrecadação que pegam estados que produzem mais seria uma espécie de parlamentarismo socialista. Então você pega, quanto dinheiro você arrecada? Esse dinheiro que arrecada hoje, através do ICMS, ele tem autonomia para arrecadação e autonomia para uso. A partir da próxima reforma tributária, isso vai mudar. E aí deve estar a preocupação de Zema, e não é só de Zema. Todos os governos que estão arrecadando muito mais do que eles pegam depois, numa eventual coparticipação, têm essa preocupação. E, logicamente, essa preocupação está mais no Sul e Sudeste, que são os mais produtivos, e não tanto no Norte e Nordeste, que são os mais pobres. A dúvida é, por que esses governos do Norte recebem dinheiro a mais do que eles arrecadam e continuam sendo estados pobres? Então aí não é um problema de Zema, é um problema da gestão, é um problema do eleitor, é um problema da dependência que geram esses governadores em função do povo que vota, mas não vai mudar. A representatividade do Senado vai ficar assim, não adianta. O que se pode mudar é essa questão vinculada à arrecadação que vai gerar o Sul e o Sudeste, que vai depender daquele conselho que vai distribuir. Mas isso vai ser em 2033 e o Zema provavelmente aí talvez seja presidente ou talvez não seja nada, dependerá do eleitor. Eu quero trazer para vocês que nos acompanham mais um trecho aqui da fala do governador Zema. Está sendo criado um fundo para o Nordeste, Centro-Oeste e Norte. Agora, o Sul e o Sudeste não têm pobreza? Aqui todo mundo vive bem, ninguém tem desemprego, não tem comunidade? Tem sim. Nós também precisamos de ações sociais. Fábio Piperno. Claro que precisa de ações sociais. Tanto que o estado dele, como eu disse agora, tem 209 municípios na região do semiárido que recebem esse benefício. Então ele se omite quando ele não conta isso para o resto do país. Outra coisa, esses estados pequenos, até o momento da Covid, embora muito pobres, eram estados que, do ponto de vista fiscal, eles andavam mais na linha do que, por exemplo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, do ponto de vista fiscal, era o estado mais desorganizado do Brasil. Da Covid para cá, houve injeção de recursos federais e tal. Esse quadro mudou um pouco, mas pegue o que acontecia antes. Compare, por exemplo, Ceará e Rio Grande do Sul na questão fiscal. Antes, quando estava governado pelo PT? O Rio Grande do Sul Não. é muito mais rico que o Ceará. É mais rico, só que... Per capita. É mais rico, e esse é o problema. Você toca num ponto importante. Ele mesmo mais rico era mais desorganizado do ponto de vista fiscal. Ele dava muito mais déficit fiscal do que os estados pequenos. Podem comparar isso. Terceira coisa, em relação ao que o Segré falou, de Câmara e Senado. O Senado é a representação dos estados, isso não vai mudar nunca, como nos Estados Unidos. 2 senadores por estado. Aqui são 3. Agora, vai haver sim um redesenho da próxima Câmara, e aí eu quero ver como que alguns estados grandões vão se comportar, porque as populações, elas mudaram. Alguns estados tiveram um crescimento populacional, um crescimento demográfico maiores do que outros. Então, por exemplo, se for seguir o que prevê a lei,
Quem vai perder mais deputados é o Rio de Janeiro. Agora, falando da questão política, né, vocês acreditam que Zema está tentando ocupar um vácuo que foi deixado por Jair Bolsonaro, inelegível até 2030, e que neste momento ele também se torna um alvo de bombardeio daqueles que ou não esperam que ele continue nessa corrida, ou que de alguma forma queiram significar uma oposição a ele, mesmo estando do mesmo lado, e eu digo, da direita, Alan Gani? Pode ser que ele precise de uma bandeira, e aí é claro que todo mundo quando vai falar, quando defende um discurso de direita, custa caro a direita. Não custa caro a direita, é que faz muito barulho e vem uma reação muito forte por parte da esquerda. Vou dar um exemplo aqui. O governador Tarcísio bancou a polícia. Falou que a polícia fez lá na Baixada Santista foi correto. A população aplaudiu de pé. Quem é que fica contra? A mesma turma de intelectuais, a mesma turma da bolha, a mesma turma da imprensa progressista. Esses ficaram contra. Então, esses, uma minoria, fazem muito barulho. Mas ele tem uma bandeira que não custa caro. Pelo contrário, defender segurança pública não custa caro à direita. Não é um tema, aliás, é um tema que agrada muito. E aí, o Zema, ele propõe uma outra discussão. Seguinte, os estados que produzem mais devem ficar com a maior parte dos recursos, que é uma lógica dentro da direita. Dentro de uma lógica capitalista, se você é mais produtivo, você deve ficar com mais recursos. Isso quer dizer que ele defende a pobreza do Nordeste? De maneira alguma. Até porque essa grana que vai para o Nordeste ou para o Norte não chega, e esse é o ponto, não chega na mão de quem precisa. Para desenvolver o Nordeste e o Norte, precisa de menos Estado, menos dinheiro para a burocracia e mais emprego, mais capital privado. O que foi, Piperno, que você reagiu durante a fala do Gani? Não, houve momentos, por exemplo, você pega aí de 98, 2000 a 2012, 13, a média global do crescimento do Nordeste foi maior do que do sul do país. Isso é uma outra coisa. Veja, é fácil falar o estado que produz mais, ele tem que ficar mais. E os estados, quem foram os estados que receberam mais recursos federais? Por acaso, o governo federal, e não estou falando esse ou anterior, ou Tucano, ele mandou algum real para a construção de metrô no Nordeste? Onde foi que o governo federal colocou recursos, por exemplo, para a implantação da indústria automobilística? Não, mandou recurso para fazer o metrô de Caracas. O governo federal na época do PT. Isso, mas nenhum outro governo. O governo Bolsonaro, algum outro, colocou, por exemplo, dinheiro para fazer metrô em Recife, Salvador? É claro que não. Então, historicamente, os estados do Sudeste, por exemplo, receberam mais projetos do governo federal. Fala, Segré. Você sabe que tem um velho ditado que na política orçamentária determina que quanto pior, melhor. Porque vamos imaginar a questão de segurança que mencionava Alan. Uma delegacia de polícia consegue, através dos recursos que tem assignados, diminuir a quantidade de roubos, a quantidade de homicídios, a quantidade de sequestros, enfim. O que faz o Estado nesse caso? Ele tira dinheiro porque está fazendo uma boa gestão para passar dinheiro para uma delegacia que está fazendo tudo errado. E como a incompetência não mostra resultados, o Estado prevê que se colocar mais resultados, vai melhorar o resultado. Mais recursos vai melhorar o resultado. O que não aplica na prática. E aí a gente deveria fazer uma espécie de controle de gestão dos estados provinciais, para ver em função dos recursos que eles recebem, em função da quantidade de habitantes que ele tem, qual é a gestão feita em termos sociais, de segurança, educação e de saúde. E aí a gente poderá determinar corretamente se o dinheiro está bem utilizado. Mas o Zema está se adiantando. Isso que você mencionou, Evandro, tem muita lógica. Alguém está tentando segurar a camiseta do Zema para ele não largar na frente dessa questão eleitoral. Por quê? Quando a gente avalia, o Novo não é um partido que tem uma estrutura a nível nacional que permita supor que ele vai ser o candidato por esse partido. Então terá algumas opções. Por exemplo... O próprio Zema precisa se projetar também, ter o seu nome projetado para todo o país, né? É muito conhecido em Minas Gerais, mas em outras regiões do país não é um nome ainda fortalecido. Então, ele pode ser que esteja queimando a largada? Pode. Mas não tem coisa melhor que fazer que todo mundo fale dele, bem ou mal, mas fale dele, do que ninguém saiba quem ele é. Então, essa é a estrutura que ele está supondo e que aí entra numa questão política e orçamentária. A diferença do Tarcísio,
que está numa questão de segurança, em que ele bateu a questão e disse, essa briga eu compro, Sim. mas é no colégio eleitoral mais importante, com um assunto que é muito sensível para a população. E a pior coisa, perfeito, Segré, e a pior coisa que o Zema pode fazer agora é recuar e começar a se explicar. Ele vai demonstrar fraqueza. Ou ele dobra a aposta, como fazia o Jair Bolsonaro, ou ele dobra a aposta e se torna um antifrágil, ou daí ele tá dando razão, porque daí parece que ele foi preconceituoso, não sei o que, começou a se explicar. E não, ele tem que defender algo que ele não foi preconceituoso. Esse é o ponto.